Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. O tema deste primeiro bloco será o estudante vivendo a realidade do Brasil. E para isso nós trouxemos a estudante, agora já graduada, Ana Paula da Cruz, turismóloga, e o professor Marcos Rogério Maioli. O professor Maioli é o coordenador da área do Projeto Rondon, aqui do Grupo Educacional Uninter, e esteve, juntamente com a Ana Paula da Cruz, na operação que se realizou durante o mês de janeiro de 2012, na cidade de Alcântara, no Maranhão. E a operação se chamou Operação Pai Francisco. Professor Maioli, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é essa Operação Pai Francisco, por que teve esse nome? Eu que agradeço o convite de ter chamado aqui, professor Bernardi. Essa é uma operação que o Exército, o Ministério da Defesa, eles criam alguns nomes relacionados com a realidade. Então, eles lá tem a lenda do Bumba Meu Boi. Uns 2 anos atrás teve a Operação Catirina, que era no Piauí, e agora teve a Operação Pai Francisco, que é no Maranhão. São 2 personagens da lenda do Bumba Meu Boi. Aqui do Grupo Uninter, quantos estudantes foram lá para Alcântara e participaram? Quanto tempo vocês ficaram lá, professor Maioli? Bem, dessa vez nós tivemos 8 alunos, 2 professores, e durante 19 dias nós ficamos 2 dias na ida em São Luís, daí 15 dias no município e mais 2 dias no retorno em São Luís, ou seja, 19 dias no total. Então, Ana Paula da Cruz, você agora já é turismóloga, é bacharel em turismo. Eu gostaria que você nos explicasse o que representou para você participar do Projeto Rondon, conhecer uma outra realidade brasileira, o Nordeste, podemos dizer, quase o norte do Brasil, conheceu também outras cidades. A importância da participação sua e dos seus colegas no Projeto Rondon? Primeiramente, obrigada pela oportunidade, é uma satisfação e orgulho estar aqui como rondonista. Participar do Projeto Rondon, eu acredito que seja principalmente um grande desafio. Um desafio pessoal, um desafio com a sociedade, e estar tão longe de casa, estar tão longe do teu cotidiano, da sua rotina, foi principalmente um grande desafio e um momento de crescimento pessoal. Vocês eram de que áreas? Fora turismo, qual os estudantes que faziam parte da equipe? Turismo, administração e a área da comunicação. Comunicação social? Isso. Então, sabe, professor Maioli, eu também fui rondonista em 1978, e tenho um carinho muito especial pela cidade, que na época era no estado de Goiás, Ponte Alta do Bom Jesus. Hoje a cidade fica no estado de Tocantins. Eu nunca mais retornei à Ponte Alta do Bom Jesus, mas espero um dia retornar, ver como é que estavam as coisas, como estão as coisas, porque eu lembro que uma das coisas que mais me impressionaram, sabe, Ana Paula, é que eu não achei na cidade nenhuma casa que tinha forro. O que te impressionou lá no Maranhão, em Alcântara, que é uma cidade muito conhecida, já que temos aquela base de Alcântara, de lançamentos de foguetes? O que te impressionou no trabalho que vocês realizaram lá? Um momento que impressionou bastante foi quando nós fizemos uma visita à comunidade de Peroba,
onde foi o momento em que nós vimos a maior carência, foi um local de mais carência, né, de maior carência. Em relação a residências também, as residências de barro, chão de batido e os telhados de palha. Então, ali nós percebemos uma realidade bem diferente da que nós temos aqui. Ali a gente pôde vivenciar de uma melhor forma realmente a diferença de igualdade mesmo entre regiões, entre pessoas. Então, esse foi um momento bastante marcante, foi o dia, né, mais marcante. O professor Marcos Rogério Maioli, ele também é turismólogo, é bacharel em turismo, está fazendo agora doutorado na área de meio ambiente e sustentabilidade. Eu gostaria, professor Maioli, o senhor o senhor coordena essa área do Projeto Rondon aqui no Grupo Educacional Uninter há alguns anos, e todas as cidades que o senhor esteve com os seus alunos, o que marcou nessa sua visita, nessa sua participação no seu trabalho lá na cidade de Alcântara? Aliás, parece que um dos meus alunos, o Valdinei, ele é aluno de gestão pública no nosso polo de São Luís, foi o que lhe acompanhou, deu todo o assessoramento, é funcionário da Prefeitura de Alcântara. Gostaria que o senhor explicasse a esse respeito, enfim, o processo que o senhor viveu durante esse período. Bem, há 4 anos eu estou à frente do Projeto Rondon, aqui no Grupo Uninter. A gente já foi para 5 locais diferentes, né, bem diferentes um do outro. E eu diria assim que Alcântara foi a cidade mais linda que a gente já teve. Ela possui carências, possui deficiências, mas Deus caprichou aquela região quando fez assim, escondeu a forma porque é lindo. O senhor falou aí do seu Valdinei, né? Ele foi o nosso apoio, o nosso contato local, a pessoa da prefeitura, é o secretário de Cultura e Turismo do município, é o cara que a gente deixava doido lá com um monte de solicitações, porque são coisas que vão surgindo. Eu diria assim que o que mais me marcou na cidade, professor Bernardi, é a população, as pessoas, a forma do trato, a educação, as crianças, assim, primeiro porque eu acredito que o maranhense tem um português corretíssimo, né, quando ele fala, e depois pela educação mesmo das pessoas. É diferente, não sei, da experiência que eu tenho de trabalhar com crianças ou com jovens e adultos, e lá você percebe como as pessoas são educadas e como elas te tratam bem. O senhor sabe que qualquer lugar que você chegue, alguém te tratando bem, sorrindo para você, lhe agradando. Teve crianças ou teve alguns participantes dos cursos dos alunos que estavam em todas, né? Tudo que eles podiam ir, eles apareciam por lá. E na área do turismo lá, porque Alcântara fica no litoral, ela tem praias, são frequentadas essas praias. Como é que é o turismo lá em Alcântara, Ana Paula? Você que, como turismóloga, tua primeira, talvez, experiência nessa região, como é que eles tratam o turismo? Bom, a população maranhense, como o professor Maioli falou, é muito acolhedora. E quanto ao turismo, em questão de receber, não muda, eles recebem muito bem. E o número de turistas, dentro de uma das ações, nós entrevistamos em relação justamente a isso, saber qual o número de turistas, qual a época em que Alcântara mais recebe os turistas, normalmente em férias escolares, de janeiro, e nas férias europeias. Então, a informação que nós tivemos é que Alcântara recebe, em média, de 50 a 100 turistas por dia. Turistas que vão a São Luís e lá eles recebem a sugestão de conhecer Alcântara, ou até mesmo estudantes, como historiadores e arqueólogos. Inclusive, na época, tinha um arqueólogo lá fazendo pesquisas, estudando sobre a cidade de Alcântara. Ela é uma cidade histórica também, é muito antiga a cidade de Alcântara? Bastante antiga, inclusive o centro da cidade de Alcântara, totalmente de prédios históricos, as construções todas antigas, com muita história para contar. Alcântara em si é uma cidade histórica. E
Tem praias lá? As pessoas vão nas praias, professor? Porque parece que a região ali da base de Alcântara, ela não é permitido o acesso de turistas. Como é que é essa situação? A cidade tem praias, sim, mas elas são mais isoladas porque quase todo o litoral do Maranhão é região de mangue. Então ela tem algumas praias, uma mais linda do que a outra, bem dito, assim. A base de Alcântara é fechada aos turistas, mas a gente pode ir na praia, que fica na frente da base. Tem uma dá uma praia. volta de 1 hora e pouco, mas chega lá. Eu acredito que a Ana possa falar melhor, que ela fez o levantamento completo dos principais atrativos, então ela se embranhou na mata, no mangue, na restinga, onde você possa imaginar. Isso, conta para nós, Ana. Um dos momentos, então, uma das localidades que a gente fez, que a gente colocou no nosso levantamento turístico, foi a praia de Itatinga. Então, a primeira impressão do primeiro momento é, nossa, aqui é o paraíso, porque realmente é muito bonita, uma beleza, assim, indescritível e totalmente deserta. Então, nós fomos em 3 pessoas para fazer o levantamento, para fazer a marcação daquela localidade, daquela praia, e não se via rastros na areia. Era só os nossos rastros que nós fomos e voltamos. E tivemos a oportunidade também de conhecer a praia de Mamuna, de mesma beleza também. Então, linda. Porém, acesso difícil, né? As pessoas podem ir até a praia, sim, mas já é de difícil acesso. Vocês foram de barco, então? Ou tem estradas que levam até essas praias? Para a praia de Itatinga, nós fomos de barco. Para a praia de Mamuna, existe estrada, que inclusive nós fomos com o ônibus da prefeitura, que cedeu para a gente, para nós irmos até a praia de Mamuna. Mas as praias lá, pelo que a senhora está relatando, são praias desertas, praias virgens, não tem os loteamentos, a urbanização que nós encontramos aqui no sul? Não, é totalmente deserta. Então, para chegar até a localidade, nós conseguimos ver algumas residências, mas a praia em si não tem quiosque para venda, não tem local como a gente vê bastante churrasqueira, aliás, lá não existe, e é deserta mesmo, é o paraíso. Professor Maioli, Alcântara é próximo de São Luís, mas pode ser longe também. Eu gostaria que o senhor explicasse o que o senhor viu na organização municipal, a preocupação das autoridades municipais, enfim, nos relatasse um pouco da gestão lá do município de Alcântara. Bem, a cidade, se a pessoa vir de barca, né, através da Baía de São Marcos, dá 50, 57 quilômetros de barca. Agora, se ele quiser vir de carro, dá 450, contornando a mesma baía. Então, é uma boa pegada, é longe, ou seja, para se chegar lá. A cidade tem vários projetos bem realizados. É claro, como por ser uma prefeitura pequena também, por depender basicamente de poucos recursos, ela não consegue dar vazão às carências do município. Tem outra razão também, que o município é tombado pelo patrimônio histórico, quase sua totalidade de casario. A cidade tem 365 anos, ou seja, ela tem qualquer construção, qualquer coisa que você for feita, tem que ser dentro do padrão que o IPHAN determina. Tudo isso já é um empecilho para que a cidade vá adiante. E também um chamariz, já que tem um padrão de construção que é respeitado, padrão de cores, padrão de materiais, tudo isso é trabalhado muito bem. A cidade possui projetos que a gente conheceu alguns nas áreas lá de atendimento social, atendimento à criança, ao idoso, e trabalha muito bem com isso. A população parece que não é muito grande também, né, do município. Eu acredito que na cidade chega a quase 11 mil e no município inteiro 21. É um município de uma extensão territorial grande. Muito grande, ele tem quase 200 comunidades rurais, basicamente comunidades quilombolas, algumas bem estruturadas e algumas praticamente abandonadas. E a base de lançamentos, ela tem alguma influência na economia da cidade? A base de lançamento de satélites que nós temos lá, de foguetes lá em Alcântara, ou como é que a população vê essa base? A população vê com muitas restrições. Quando foi criado a área da base, 600 hectares lá no início da década de 80,
não foi dado muita opção para a população, né? Ela simplesmente foi obrigada a sair dali. Foram indenizadas, foram construídas, mas não levaram em conta que a população, por exemplo, morava no litoral, de repente mudaram para 15 quilômetros do litoral. E a pessoa não tem mais a forma de subsistência. Então, agora na nova expansão da base que está se pleiteando, então, com convênio com a Ucrânia muito grande, tem, acredito que na cidade, 2.000 trabalhadores de fora que vieram prestar serviço na construção dessa nova base. Que não precisou expandir, né? Estão utilizando o mesmo espaço. E a base fica longe do centro urbano lá de Alcântara? Eu acredito que 12 ou 15 quilômetros, um negócio assim, não é tão longe, é fácil de chegar. Aliás, quando o senhor perguntou o que a base trouxe a infraestrutura. Né? A barca, o acesso à barca foi construído porque a base precisava. O asfalto que contorna foi construído porque a base precisava. Então, é um meio termo, né? Prejudicou de algum lado, mas ajudou bastante também o município. Alguns anos atrás, nós tivemos um acidente muito grave, onde nós perdemos a maior parte dos cientistas que trabalhavam lá. Os moradores de Alcântara chegam a comentar a esse respeito? Digamos assim, como a cidade é profícua em lendas, né, também tem algumas relacionadas, Isso, então nos conta relacionadas com essa. Mais o inquérito que foi realizado pela Aeronáutica, né, detectou uma série de erros de projeto e de erros humanos que acabou levando a essa fatalidade, infelizmente. 21 técnicos faleceram lá, 21 cientistas altamente capacitados brasileiros perderam a vida nesse acidente. Mas já está reconstruído, a gente teve a oportunidade de fazer uma visita aos alunos, todos os rondonistas, fomos recebidos pelo coordenador, diretor da base, a gente conheceu o centro de lançamento, a torrezinha que se locomove lá, que custou 70 milhões de dólares, ou seja, a gente já teve pelo menos eu tive uma ótima impressão do local. Dá orgulho. E parece que o local ali é estratégico, né? Porque ele fica numa posição próxima do Equador e facilita o lançamento. Chegaram a comentar esses detalhes com vocês? Comentaram, sim. Eu acredito que entre 30% a 40% da diminuição do uso de combustíveis. Então, o combustível basicamente que eles usam é combustível sólido, é caríssimo, né? Então, isso demanda um investimento muito grande. Se você economizar 30% de qualquer coisa, facilita. Tanto que o projeto com a Ucrânia, acredito que está relacionado com isso. E, Ana Paula, você fez uma pesquisa a respeito das potencialidades turísticas lá em Alcântara, mas os teus colegas fizeram outros projetos. Sim. Você deve ter acompanhado. Como é que foram esses projetos? O que foi? O que mais vocês fizeram lá durante essas 2 semanas e meia que estiveram em Alcântara? A nossa equipe de 8 alunos, né, nós somos divididos em duplas ou em trios. Então, nós não estávamos a todo momento juntos, mas nós sabíamos o que uma equipe estava fazendo, o que a outra equipe estava fazendo. Então, nós tivemos várias ações. Nós tivemos o documentário da cidade, foi feita algumas entrevistas com alguns idosos da cidade, contando a história, a importância de Alcântara. Todos eles falaram com bastante emoção, digamos assim, sobre fatos da cidade, sobre alguns prédios. Então, esse foi um dos trabalhos que a gente realizou. Nós realizamos também uma das ações, foi uma palestra sobre higiene e boas práticas no manuseio de alimentos, que foi passado o público esperado. Então, eram merendeiras, donos de restaurante, de frigorífico, que nós tivemos uma participação até bastante boa. E nós tivemos também uma ação que eu fiz parte, que foi o levantamento dos atrativos turísticos da cidade de Alcântara, que foi necessário bastante dedicação, como todas as ações, né? Mas foi necessário bastante dedicação para a gente conseguir fazer o levantamento de todos os atrativos, do potencial turístico e conseguir colocar no papel aquilo que a gente viu. Você agora é bacharel em turismo, você já atua na área, você pretende atuar? Qual é o segmento que você gostaria de atuar, se não estiver atuando ainda, já que o Brasil hoje está cada vez mais se transformando
num destino turístico, e nós vamos ter alguns eventos importantes nos próximos anos, inclusive aqui em Curitiba, com a Copa do Mundo, teremos também as Olimpíadas. Qual é a tua área específica na área do turismo? Bom, antes de fazer a faculdade, de me formar como turismóloga, eu já tenho a formação como guia de turismo. Então, eu já tenho o técnico que me deu a formação de guia de turismo regional, onde eu posso trabalhar dentro do estado do Paraná. E eu escolhi a faculdade de turismo justamente por ser uma área que está em crescimento e ser uma área que eu gostei bastante e me identifiquei. Então, a área que eu pretendo seguir é a área que eu já estou, que é o de guia de turismo. Guia de turismo. Então, nós sabemos, professor Maioli, que o projeto Rondon ele é uma experiência que marca a vida do estudante, do acadêmico. Eu mesmo contei aí das minhas aventuras lá, hoje estado do Tocantins, há mais de 30 anos, e me parece que o senhor percebe quando os estudantes voltam que muda a vida do estudante, ele conhece uma outra realidade brasileira, ele vê coisas diferentes. Enfim, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem também da importância do aluno participar do projeto Rondon. Os nossos alunos do Grupo Uninter podem participar, inclusive os alunos do ensino à distância podem participar, ou é mais dedicado aos alunos do ensino presencial? Infelizmente é restrito aos alunos presencial, né? Até porque a gente precisa de um treinamento, quase 3 meses de treinamento antes de levar os alunos daqui para lá. Lamentavelmente é só alunos da segunda metade dos cursos de graduação presencial. A gente tem dos cursos presenciais. Eu estou vendo aqui o seu jaleco, a sua camiseta, e o símbolo deste ano é essa camiseta amarela? Para dizer a verdade, é o que está sendo utilizado aí nos últimos 5 anos, né? Não tem mudado, é o mesmo símbolo do projeto Rondon. A gente usa aí, digamos, agora eu estava até com saudades, mas quando você fica 19 dias com a mesma roupa, chega uma hora que a gente está enjoado já um pouquinho. Quando eu fiz o projeto Rondon, o lema era integrar para não entregar. E parece que o lema mudou agora. Pois é, lição de vida e de cidadania. A gente, quando aquela pergunta anterior que o senhor fez, é uma verdadeira mudança na vida dos alunos, de alguns. Não diria para todos, porque daí também é pretensão demais. Mas o aluno tem contato com uma realidade totalmente diferente. Onde algumas políticas públicas não chegam, onde você tem uma série de deturpações dos fatores da forma de conduzir o município. Isso é muito interessante. Eu acredito que assim, para o município é bom, mas para o aluno é ótimo. Eu diria assim, que o município ele vai ter um defensor sempre, para sempre, daquela localidade. Porque quando a gente fala assim, o Nordeste, a gente, principalmente o aluno, ou mesmo alguns professores, coloca tudo num pacote só, né? Da Bahia, o Maranhão é uma coisa só. Então, a hora que você está lá no Maranhão, você descobre que existe um mundo totalmente diferente, que não é aquilo que você imaginava ser o Nordeste brasileiro. E você, Ana, depois de passar essas quase 3 semanas lá em Alcântara, não deu vontade de morar lá? Você iria morar em Alcântara ou as tuas raízes estão muito fixadas aqui em Curitiba, no Paraná? Olha, Alcântara, eu particularmente, eu amei aquela cidade. Eu achei aquela cidade linda. Eu sou uma defensora do patrimônio histórico, então aqueles prédios todos históricos realmente me encantaram bastante. E não sei se eu chegaria a morar em Alcântara, mas pelo menos voltar eu gostaria, sim. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Marcos Rogério Maioli, ele que é o coordenador do projeto Rondon no Grupo Educacional Uninter, e a turismóloga e nossa ex-aluna de turismo, Ana Paula da Cruz, que estiveram na Operação Rondon, em Alcântara, a Operação Pai Francisco. E o tema do nosso debate foi o estudante vivendo a realidade do Brasil. Ana Paula, professor Maioli, quero agradecer muito a presença de vocês em Gestão Pública em Debate, e não tenho dúvidas de que vocês contribuíram
na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater as pesquisas eleitorais e, para isso, nós convidamos o professor Ricieri Garbellini. O professor Ricieri Garbellini, ele é administrador, ele tem pós-graduação em logística e marketing. Atualmente ele faz mestrado em administração pela PUC do Paraná, é professor aqui no Grupo Uninter de Pesquisa Mercadológica, ele também é proprietário do Instituto IRG, um instituto que faz pesquisas, e ele está atuando no mercado desde 2007. Professor Garbellini, eu gostaria de agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, há muita diferença entre a pesquisa de mercado e a pesquisa para uma campanha eleitoral? Então, na verdade, existe uma grande diferença, né? Quando você está fazendo uma pesquisa de mercado, o grande objetivo que você tem, de repente, é avaliar determinado produto, determinada marca que você está querendo colocar no mercado, e existe toda uma metodologia para isso. E quando você está fazendo uma pesquisa eleitoral, já é uma outra metodologia que a gente tem que estar aplicando para a gente conseguir tirar dados dessa pesquisa eleitoral. Então, existe aí uma grande diferença aí entre esses dois trabalhos. E a pesquisa, aquela que é feita pessoalmente pelo entrevistador, com o eleitor, e aquela que é feita pelo telefone? Pelo telefone. Há muita diferença de dados? Hoje praticamente todo mundo tem telefone. Né? Então a grande diferença que a gente tem nessa pesquisa de telefone e nessa pesquisa de domiciliar, como a gente pode chamar, ou que a gente faz entrevista face a face, que nem a gente explica para os alunos, a domiciliar, quando você está trabalhando, você vai estar lá indo naquela região mais remota da cidade, ou seja, você tem uma mega cidade aí e você tem
que identificar a sua amostra em todas as localidades. E às vezes por telefone você não vai chegar lá naquela localidade, né, no interior daquela determinada cidade. Mas quando você tem um bom banco de dados com esses telefones, igual você está dizendo que todo mundo tem telefone, e você consegue ter acesso daí, aí sem problema nenhum. Então o que geralmente a gente faz? Quando a gente tem possibilidade de fazer o projeto de pesquisa por telefone e o projeto de pesquisa domiciliar, a gente tenta comparar exatamente isso que você está comentando agora, ver realmente a estratificação, a escolaridade, a renda, se você está conseguindo atingir por telefone, e lógico que na domiciliar você vai conseguir atingir, você vai conseguir fazer. E os dados ficam ali, tem uma proximidade muito grande em relação a de telefone e a domiciliar. Só que sempre você tem que ter aquele cuidado, né? Tanto na hora que você vai fazer a pesquisa domiciliar, quanto você vai fazer a pesquisa por telefone. Ou seja, a checagem, que a gente costuma dizer, na hora que você está levantando essas opiniões. E a margem de erro, professor Garbellini? Nós sabemos, principalmente nas pesquisas eleitorais, tem aquela margem de erro. Que é o que estabelece essa margem de erro? Então veja só, a margem de erro ela já é uma conta vamos dizer, estatisticamente falando, em que você já tem um número, ou seja, uma margem de erro de 2%, Jorge. A gente vai estar entrevistando aí entre 1.500, entre 1.300, 1.500 e 2.000 pessoas, uma margem de erro de 2%. Então, quando você vê lá, pesquisa eleitoral, para presidente, a margem ficante de 2%, você pode ver que eles entrevistaram 2.000 brasileiros, 2.002 brasileiros, alguma coisa nesse sentido. Aí você pega uma outra pesquisa que vai estar dizendo lá, foi entrevistado agora 600 pessoas e a margem de erro é de 4%. Então, como que funciona esse cálculo de margem de erro? Já existe dentro da estatística uma fórmula, vamos dizer assim, em que determina, olha, 2% de margem de erro você vai estar coletando entre 1.000 e 2.000 amostras, 4% de margem de erro você vai estar coletando ali aproximadamente 600 amostras e você já tem essas escalas. 3% você vai coletar lá 800 amostras, 5% você vai coletar em torno de 400 amostras, e isso independe da população que você tem. Então, se você tem uma população infinita, vamos dizer assim, você pode utilizar essa conta. E quando você tem uma população finita, vamos dizer, 10.000 pessoas só, aí você já determina que você só tem 10.000 pessoas. Aí é um pouquinho diferente a conta, mas a quantidade de amostra vai ficar aí nessas casas aí. Por exemplo, numa eleição para presidente da República aqui no Brasil, nós temos quase 150 milhões de eleitores. Uhum. E dá para se ter uma pesquisa que estabeleça, digamos assim, a popularidade ou a intenção de voto dos candidatos com 600 amostras? Então veja só, quando a gente está falando em campanha presidencial, vamos dizer 600 amostras, nós vamos ter uma informação, vamos coletar 600 brasileiros. Só que o grande segredo aí da pesquisa está na forma que você vai coletar, Jorge. Se eu pegar essas 600 pessoas e dividir elas em todas as regiões do país, em todas a classificação de gênero, de idade, escolaridade, renda, e dividir em todo o país, eu vou ter um bom resultado. O problema é se você pega essas 600 amostras e você resolve fazer nos grandes centros. 200 em São Paulo, 100 no Rio, 50 em Curitiba, Porto Alegre e Minas Gerais. Aí você vai ter um dado dessas regiões metropolitanas. Ele não é representativo daí como um todo. Agora, quando você divide o Brasil em regiões, e essas regiões você consegue estipular bem aonde você vai coletar essa amostra, e você consegue ter um bom número. Por isso que a gente fala, eleição presidencial no Brasil, em torno de 2.000 pessoas, e você dividindo bem elas em todo o cenário brasileiro, você consegue ter um bom dado. Nós ouvimos sempre, professor Garbellini, que a pesquisa eleitoral, a pesquisa quantitativa, ela dá um diagnóstico daquele momento da eleição. Daquela realidade, né, que a gente chama. Agora, muitas vezes a gente ouve, por exemplo, o resultado na véspera da eleição, X. E daí, no dia da eleição, dá um outro resultado. O que o senhor atribui, às vezes, esses erros dos institutos? Então, o que acontece? Esses erros do instituto a gente chama assim que diversas campanhas eleitorais, ela teve um determinado planejamento e você fez vários levantamentos. Você estava lá com o seu candidato dentro dessa margem aí que você está falando. Vamos dizer, estava com 30% e você tinha uma margem de erro de 2%. Você estava entre 32% e 28%. E por cargas d'água na eleição você ficou com 26%. Ou seja, estava entre 28% e 32%, você teve 26% no resultado das eleições. Ou, surpreendentemente, você estava com 38%. Vamos dizer assim, vamos pegar um número menor, 35%. Aí o que acontece? Você já fica com aquela dúvida, nossa, você estava entre 28 e 32
e agora ele apareceu com 26, o que aconteceu? Então, é isso que eu acabei de explicar para você. O cenário eleitoral ali nas últimas semanas, a gente tem que estar trabalhando com essa margem de erro. E, de repente, o que acontece? Aquela determinada amostra, aquela determinada entrevista que você precisava distribuir ela corretamente, você acabou não fazendo. Ou seja, precisão, final de campanha, precisamos entrevistar, vamos ter que entregar relatório, e você não conseguiu, de repente, distribuir muito bem as suas amostras. E daí você ficou com aquela intenção, nossa, estou com 30% e vou fazer 30%. Chega na hora, você teve a decepção de 26% ou um dado positivo de 30 e tantos por cento. Por quê? Às vezes você, nos trabalhos anteriores, você não manteve uma boa distribuição de coletas e uma boa coleta, né? Um bom trabalho amostral, vamos dizer assim, e a coleta. O senhor atribui isso, então, uma falha na própria pesquisa? Pode-se dizer que as pessoas consideram falha porque quando você tem ali o cenário eleitoral que o candidato, nem na última eleição, a Marina, né? Teve o caso da Marina em que ela subiu, todo mundo dizia que ela ia ficar com 12, 14, ela terminou com 20. Então também tem toda aquela onda da última semana da eleição onde a população está definindo o voto e que se você não se antenar na maneira que você está aplicando a pesquisa, você passa desapercebido. E daí ninguém diria que tinha segundo turno e acabou tendo o segundo turno porque a Marina cresceu. Por quê? Essa onda, você tem que estar ciente da hora que você vai planejar a pesquisa, que pode acontecer essa onda e você queimar o seu instituto, queimar a sua empresa, porque você não estava preparado, de repente, né, para fazer esse trabalho. Né? Então tem que ter cuidado. Né? Na última semana você tem que ter um cuidado grande. Aí o que a gente faz? A gente reforça a quantidade de amostra. Então você está ali trabalhando a campanha inteira com 600 amostras. Na última semana, você já vem acompanhando o monitoramento, você triplica a tua quantidade de amostra, duplica, para quê? Para tentar tirar essa precisão. Então, de 600, na última semana eu vou fazer 1.200, para tentar ter esse negócio aí que aconteceu, que nem o exemplo da Marina Silva, né, que pulou de 12% foi quase para 20%. Né? E tem muitos eleitores que enganam o pesquisador? Acontece isso ou não? Ou normalmente eles dizem a verdade? Aí o que a gente tem? A característica do que a gente até chama da margem, né? Para você saber que isso pode acontecer, do eleitor falar uma resposta, de repente está votando em outra pessoa. E o comportamento eleitoral é muito dinâmico, né? Então acontece assim, você está em primeiro na pesquisa e daqui a pouco você começa a cair. E você já vê que a tua popularidade diminui, né, logicamente. E as pessoas daí falam, não vou votar, vou perder meu voto. Então, o comportamento eleitoral, você tem que entender bem que isso pode acontecer bastante. As pessoas pensarem assim, não vou votar porque eu vou perder meu voto. E você tem que estar atento daí com o teu levantamento. Né? Tem um percentual de eleitores que ainda pensa em não perder o voto? Tem. É detectável a isso? A gente às vezes faz pesquisa, né, e a gente pergunta, né, da onde você definiu o seu voto? Da onde veio a definição do seu voto? Amigos, parentes, material publicitário, contato com o candidato. E eu coloco sempre o item lá. Índice de pesquisas. Sempre gira em torno de 7, 8, de 5, vamos dizer, entre 5 a 10% de gente que define voto, às vezes, pelo índice de pesquisa. Então, é um número considerável. Certo. Em todas as amostras que eu faço, principalmente aqui na região, a gente coloca para sondar. Porque o candidato, o cliente, vamos dizer assim, ele gosta de saber por que estão votando nele ou por onde que se define o voto. Eu coloco essa pergunta e aparece muito disso. E uma pesquisa direcionada, mal intencionada, então pode ganhar uma eleição? Pode ganhar uma eleição. Por isso que hoje o TRE ele já está mais, já está cobrando mais. Tem legislação em relação a isso. Antigamente você podia fazer pesquisa, publicar até a véspera da eleição. Hoje em dia não. Você tem que registrar 5 dias antes de você fazer você registra, aí passa-se 5 dias, você protocola o relatório final para você conseguir publicar essa pesquisa. Então, quer dizer, tem toda uma legislação por trás agora para você fazer pesquisa eleitoral. Então, é interessante isso, Jorge. Eu acho que isso é bom, porque você dá mais credibilidade. Tinha muita empresa picareta aí que entrava no mercado, fazia questionários e aplicava e dava, o candidato tal está eleito com tantos por cento de voto e tentava manipular. Com essa legislação, não. Você não pode manipular a informação, você tem que ser fiel ali com o propósito da sua pesquisa e fazer ela de acordo com a sua metodologia. Nas últimas eleições, as pesquisas aqui do Paraná para governador do estado, elas foram proibidas pela Justiça Eleitoral. Você acha que isso pode ter influenciado no resultado? Porque as últimas, as pesquisas que estavam em vigor davam o candidato que ganhou na frente. Uma tendência, né? E ele estava numa tendência de queda e o outro candidato crescendo. Como o senhor disse que há um percentual de 5 a 10% que não quer perder o voto? Não quer perder o voto? Pode ter
ocorrido isso? Com certeza pode ter ocorrido isso. Por quê? Porque daí os dados ficaram sigilosos apenas para a organização da campanha ou para os organizadores de campanha. Só eles tinham acesso. E daí o que eles faziam? Vendo que o outro candidato podia estar em ascensão, eles ficavam com medo de realmente mostrar a ascensão do outro candidato e se preocupar. Que a população pensa do que nós estamos falando agora, não vou perder meu voto, outro candidato está crescendo, vou votar nele. Então, eu considero que na última eleição, essa impugnação de pesquisa pode ter favorecido o candidato que ganhou. Por que pode ter favorecido? Exatamente pela visão ou pelo comportamento eleitoral da pessoa pensar assim, bom, se não está tendo resultado ou o resultado está obscuro, vamos pensar nas pesquisas anteriores, ele estava na frente, então vamos votar nele. E você viu que a diferença foi, acho que de 400 mil votos, e teve muito pouco instituto que acertou essa diferença de 400 mil votos. Então teve muita gente que já, do outro lado, também já pensou que estava eleito, porque do outro lado também pensou, se estão impugnando as nossas pesquisas em que a gente está encostando, na última semana nós vamos virar e vamos ganhar. E o lado de cá também teve que fazer as suas pesquisas para saber como é que estava. Então, a gente que trabalha no meio aí, a gente identificou nessas últimas semanas os dois lados da moeda. O lado do bloco que perdeu a eleição e o lado que ganhou. E a gente via exatamente isso. Os números não batiam. Todo mundo quer puxar a sardinha para o seu candidato. Poucos institutos acertaram a diferença de 400 mil. E o grande segredo da diferença dos 400 mil, Jorge, foi realmente a aplicação das amostras. Se você pegar o plano amostral dessa pesquisa que acertou, ela dividiu muito bem o estado e coletou muito bem. E outros institutos, de repente, iam em grandes centros e faziam pesquisa nesses grandes centros, que dava, de repente, um empate ou que dava uma diferença mínima entre os dois candidatos. E não ia naquele centro menor, onde tem um expressivo de eleitorado. Então, eu considero que se você colocar uma pesquisa faltando poucos dias para a eleição, ela pode dar uma virada. Né? Eu gostaria que o senhor nos explicasse a diferença entre uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa. O que a qualitativa representa, o que ela significa, o que ela oferece para o candidato, então, para as pessoas que estão trabalhando na campanha. Então, quando você está fazendo uma pesquisa qualitativa, tá, você não vai poder generalizar o resultado dela para toda a população. Então, eu fiz uma pesquisa qualitativa lá para identificar o comportamento de determinado candidato ou de determinado produto. E você vai ter ali poucas pessoas que vão participar dessa pesquisa, ou seja, grupos que a gente chama de discussão, em torno de 40, 30 pessoas, dependendo do perfil de trabalho que você tem. Aí você vai ter informações, vastas informações, entrevistas, em que você vai fazer com aqueles grupos, e você vai ter ali muitos dados. Só que, Jorge, a gente não pode levar essa consideração para a população inteira. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa lá no município. Eu reúno lá 30 pessoas, amigos do candidato, desconhecido, pessoas que trabalharam com eles, amigos de infância, reúno lá para identificar o perfil desse meu candidato. E vou ter lá várias informações positivas, negativas, tudo em relação a ele. Só que aquilo eu não posso falar que a cidade inteira está pensando em relação àquelas pessoas ali. Aí o que a gente faz? A gente faz os testes, levanta todo esse depoimento dessa quali, gera essas informações e aí tenta testar com a pesquisa quantitativa. Ou seja, aplica-se lá 400, 500 questionários em toda a cidade, para você ver se realmente aqueles fatos isolados ali se comprovam em toda a população. Mas a quantitativa também, ela não pode projetar um cenário futuro, uma tendência futura? Pode colocar uma tendência aí, pode te gerar uma tendência, né? Ou seja, descobrir um perfil aí que pode estar querendo aí e que pode, no principalmente em relação ao plano de governo, isso, uma série exatamente. de coisas. Agora, pela sua experiência na área de pesquisa, o senhor acha que o eleitor ele vota mais pelo acervo do candidato, pelo passado, pelo aquilo que ele fez, pelas suas qualidades pessoais ou pelas promessas? Então, hoje em dia a população já está ficando um pouco mais criteriosa através desses escândalos, essas coisas que têm acontecido na mídia e que a gente tem acompanhado. Na hora que você começa a fazer pesquisa e você pergunta lá, por que você votaria nesse candidato? Qual é o perfil, né, de candidato que a população está escolhendo? E se esse candidato aqui está te oferecendo? Aí você coloca lá diversas opções. Honestidade, caráter, trabalhar pela cidade, perguntas nesse sentido. E já está aparecendo muitas perguntas em que as pessoas estão colocando assim, bom administrador, bom caráter, né, logicamente honestidade, e já está surgindo uma maneira delas pensarem diferente. Porque se você está votando alguém no legislativo,
teoricamente, é para administrar as leis, vamos dizer assim. No executivo também, para administrar o seu município. E as pessoas já estão tendo essa visão. Lógico que não vai chegar a 60% de resposta, mas eu já tenho sondado em alguns municípios em que essa experiência administrativa, esse cuidado em que o candidato tem que ter com a população, esse contato e passando essa honestidade e esse caráter, está aumentando. Então, creio eu que em próximas campanhas, inclusive nessa que nós vamos participar esse ano, as pessoas já comecem a pensar no homem administrativo, ou seja, na característica de um administrador. E não naquela característica assim, vou trocar meu voto, vou ter que trabalhar nesse sentido. Lógico que vai demorar, mas acho que a conscientização está mudando. E a definição do voto? O eleitor ele toma a decisão pelo voto, pela simpatia com o candidato, pelas propostas. Quais são os argumentos, digamos, que fazem com que o eleitor opte por um candidato e não opte pelo outro? Então a gente tem feito pesquisas em relação a candidatos que a gente chama de herói, né? Candidato que a gente chama de pai, candidato em que a gente chama tem a característica de pai, a característica de herói. E tem mais uma característica, de repente, de administrador. E a gente vai testando tudo isso. Então o que é um candidato herói, de repente? Aquele que consegue salvar a pátria, algo assim, Getúlio Vargas, algo nesse sentido. Um candidato tem que ter uma boa administração, de repente, aquele candidato que já demonstrou numa empresa, já demonstrou numa prefeitura, um caráter administrativo. E o outro que a gente tem, que é o caráter de administrador, herói, e outro Salvador da Pátria, vamos dizer assim. Então, as pessoas elas já estão tentando mesclar um pouco desses 3 itens aqui para definir o voto dela. Então, quando a gente está fazendo pesquisa para muitos candidatos, eles querem perguntar dentro daquela população qual é o perfil, né? Se é o herói, se é esse administrador, ou se é o simpático, vamos dizer assim, e a gente tenta identificar. E a população, muitas vezes, ela... Seriam as virtudes do candidato. Seriam as virtudes do candidato e daquela determinada população. Agora, uma pesquisa eleitoral para uma eleição proporcional, por exemplo, para vereador, para deputado, é muito mais difícil você atingir, porque pode pegar uma região concentrada de um determinado candidato. Há possibilidade de você... acertar? Vamos dizer. Então, veja só, uma pesquisa de vereador, para a gente acertar, então vamos pensar numa grande metrópole aí com 1 milhão de eleitores. Eu não vou poder trabalhar nessa metrópole com 1 milhão de eleitores para vereador ou para proporcional com uma pequena amostra. Então, 1 milhão de eleitores, no mínimo umas 2.500, 3.000 amostras para a gente chegar lá naquele real cenário da campanha de vereador. 600 amostras foi o que você falou, eu vou distribuir, vou ter lá os 15 primeiros, de repente já são vereadora, que vem na cabeça da pessoa, já tem os mais famosos. Agora, quando você já aumenta a sua amostra, ou seja, 2.500 amostras para uma proporcional, no horizonte de 1 milhão de eleitores, já começa a te visualizar bons resultados, né? Então, a gente sempre tem que pensar assim, numa campanha de pesquisa para proporcional, eu tenho que muitas vezes triplicar aí a quantidade de amostras. Por que daí, Jorge? Eu consigo distribuir essas amostras em toda a cidade. Eu vou lá naquele bairrinho, no cantinho, vou no centro, vou em todas as localidades e consigo levar um número expressivo de coleta. Então, o que você faz? Você consegue sentir toda a cidade. E 600 amostras, não. Às vezes, quando você vai fazer o sorteio das amostras, você vai... Logicamente, dentro da probabilidade, todos têm que participar do sorteio. Mas você vai chegar em alguns cantos. E com o dobro de amostras, não, né? Você já começa a chegar em cantos que você não chegava antes, com pouca quantidade. Aí você começa a ter a precisão de vereador. Uma das, digamos assim, daquilo que se fala frequentemente, que a rejeição do candidato faz com que ele pode ser até bastante conhecido, mas se ele tiver uma rejeição alta, a probabilidade dele perder a eleição é grande. É grande também. Isso é verdadeiro ou não? Você sempre tem que fazer, a gente não pode fazer aquela conta de padeiro, né? Que as pessoas chamam, meu candidato tem 30% de rejeição e tem 10% de aceitação, né? Está com 10% aqui nas pesquisas, então diminui de 100, vai dar um cálculo em que o candidato está bem, né? Você não pode fazer essas contas, geralmente muitos clientes, eles veem esses números. Por que fala de padeiro? Conta de padeiro que é aquela conta de matemática, né? Se você tem 30% de rejeição, você tem 70, de repente, que pode votar em você. Só que dentro daqueles 70, você só tem 10 de aceitação. E aquela conta de padeiro rápido, os caras já pensam, não, mas eu ainda tenho 70% em disputa. Não é bem assim que funciona. E é isso que os candidatos se perdem quando a gente fala de rejeição. Então, a rejeição dele tem lá 30%. Pode atrapalhar, vai atrapalhar, aí nós temos que fazer uma segunda leitura. Aonde está o maior foco de rejeição?
é em homens, é em mulheres, é na classe alta, é na classe baixa, é com pouca escolaridade, é com muita escolaridade. Aí você começa a fazer a conta da rejeição, se aquilo vai, logicamente, vai atrapalhar, lógico, se ele for o mais rejeitado. Só que você tem que analisar, né, da onde que está surgindo aquela determinada rejeição e o que você pode fazer para tentar diminuir. Então você não pode ter a leitura de rejeição assim, só pegando os números, ele é o mais rejeitado, mas aonde? E você tentar trabalhar em cima desse aonde, sei lá, na classe mais alta, na classe mais baixa e tentar reverter a situação. O voto ideológico, a pesquisa aponta, ela consegue chegar àquele voto de opinião ideológico? Tem. Ou a grande maioria vota na simpatia do candidato? Aí vocês colocam o partido político. Não, você tem, buscam... Jorge, boas pesquisas que a gente realiza aí aqui na região, você identifica ainda que tem pessoas em que elas votam de acordo com a ideologia do partido, você identifica. Porque na hora que você vai fazer a pergunta, você estimula ela, de repente, para alguns nomes, ela já tem uma pergunta espontânea, né? Vamos dizer assim, que ela pode responder o candidato que vem na cabeça dela. E muitos seguem aquela filosofia lá, ou seja, esse é o candidato do meu partido, eu vou votar nesse. Aí você estimula a pessoa com alguns nomes, a pessoa segue com aquele determinado candidato. Então é interessante, Jorge, as pesquisas identificam ainda a minoria ainda, vamos dizer assim, que votam de acordo com a ideologia do partido. Existe ainda. E o papel do cabo eleitoral ainda é importante, ou numa cidade grande, numa capital, uma cidade com 1 milhão de eleitores, ele se dilui e tem os meios de comunicação, a televisão, o rádio, a internet, são mais importantes na definição do voto? É aquilo que a gente chama, né? Se a gente conseguisse equilibrar o programa eleitoral com o cabo eleitoral, que o cabo eleitoral é aquela motivação, né, na campanha, que você tendo bons cabo eleitoral para agitar a bandeira, para caminhar na rua, para caminhar com o candidato, entregar material, você tem que ter um equilíbrio, né? Então acho que você tem que fazer um bom programa de televisão, no caso cidades que têm aí o acesso a programa de televisão, você tem que explorar aí o máximo possível. Só que eu acho que você tem que ter um equilíbrio com o cabo eleitoral, sim, e motivar ele sempre. Por quê? Quando você tem um candidato e você vai estar estimulando numa pesquisa de onde vem o voto, que nem você perguntou para mim agora, de onde está surgindo os votos, né? Lógico, debate, programa eleitoral, tudo isso ainda domina ainda a decisão do voto. Mas ainda você tem lá o cabo eleitoral, o contato com o candidato, ainda em torno de 15%, 20% da população, que ainda é amigo, que é cabo eleitoral, que pede o voto, e as pessoas resolvem votar. Então a televisão não vai ajudar muito, com certeza, né? Mas a gente não pode menosprezar o trabalho do cabo eleitoral, ali do militante, e sim motivar ele até o final de campanha. Pode pegar no interior, né? Cidade pequena, onde a gente não tem o acesso da televisão, é a militância mesmo, ali o cabo eleitoral treinadinho que vai conseguir fazer o diferencial. Né? Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Ricieri Garbellini, ele que é administrador, tem pós-graduação em marketing, o tema foi pesquisa eleitoral. Professor Garbellini, eu quero agradecer muito sua presença em Gestão Pública em Debate, e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Obrigado, agradecer, Jorge, a oportunidade do programa e estamos à disposição, tanto no grupo, igual você explicou para os alunos, para poder ajudar aí a entender mais de pesquisa, né, mercadológica e eleitoral aqui no nosso país. Obrigado.